O Google Maps é uma das ferramentas mais incríveis já criadas pelo Google e te permite viajar para qualquer lugar do planeta sem sair de casa. Só que além de paisagens bonitas e lugares famosos, ele esconde segredos bizarros que quase ninguém percebe. Basta um zoom no local correto para flagrar a cena de um crime, um pedido de socorro ou até mesmo um OVNI na Antártica. Por isso, separei uma lista com as coisas mais bizarras e estranhas já flagradas pelo Google Maps. OVNI caído na Antártida. Em 2010, um satélite registrou uma cena inexplicável em uma ilha na costa da Antártida. Há o enorme rastro da queda de um objeto ainda não identificado, de aproximadamente 63 metros no meio da ilha. A imagem é muito estranha, pois indica que algo teria caído na montanha e se arrastado até ali como se estivesse em alta velocidade. Segundo cientistas e pesquisadores, aquilo não passa de uma grande pedra que teria se desprendido da montanha e caído em alta velocidade, formando um rastro até o local em que parou. Mas muitas pessoas ainda acreditam na teoria de que aquilo seria um OVNI que caiu na Antártida. Bom, nós nunca saberemos o que aconteceu de fato, porque os satélites nunca mais conseguiram captar imagens da ilha e ninguém é autorizado a visitar o local por se tratar do continente antártico. Carro submerso. Em 2019, um estudante navegava pelo Google Maps quando percebeu algo incomum no fundo de um lago na Flórida. A imagem parecia ser de um carro submerso, bem próximo à margem do lago. A polícia local foi acionada e se dirigiu rapidamente até o local para verificar a situação. Mas quando chegaram, confirmaram que realmente havia um carro ali, sendo necessário remover o veículo da água. Porém, quando o veículo já estava fora do lago, um policial percebeu algo chocante. Dentro do veículo estava o corpo de um homem chamado William Moult, que estava desaparecido há mais de 20 anos quando saiu de casa para uma festa e nunca mais voltou. Esse caso ficou famoso no mundo inteiro e colocou um ponto final em um mistério de mais de 20 anos com a ajuda do Google Maps. Crime no Google Maps. Em 2009, um satélite registrou uma cena muito bizarra na Holanda. A imagem mostrava um homem arrastando o que parecia ser o corpo de uma pessoa, e logo atrás era possível ver um rastro de um líquido vermelho, que parecia sangue. A cena se espalhou rapidamente pela internet e intrigou pessoas do mundo todo que afirmavam que o satélite havia flagrado um assassinato em plena luz do dia. A polícia foi acionada rapidamente e fez buscas pelo rio, mas não conseguiu encontrar nada, o que deixou tudo isso mais estranho ainda. Por fim, a principal suspeita levantada é de que se tratava de um cachorro acompanhando seu dono durante um passeio, e a marca no chão seria a água deixada pelo cachorro. Mas a maioria das pessoas não aceitou essa teoria e continuou afirmando que se tratava de uma cena de crime. Pedido de ajuda. Em 2023, uma outra imagem bizarra foi flagrada no centro de Los Angeles. Eram, na verdade, vários pedidos de ajuda, escritos no pátio de uma fábrica. Haviam palavras gigantes desenhadas no chão, formando as palavras ajuda, tráfico humano, terrorismo e Polícia Federal, o que deixou todo mundo assustado e desconfiado de que havia algo muito sério acontecendo ali. A polícia foi acionada e não encontrou nada no local. Os funcionários alegaram que um morador de rua que possuía problemas mentais havia invadido a empresa e desenhado tudo aquilo no chão. A história viralizou na internet e muitos continuam afirmando, até hoje, que algo muito grave pode ter ocorrido ali, mas foi retirado antes da chegada da polícia. OVNI na montanha. Voltando para a Antártica, um outro registro de OVNI intrigou mais ainda pesquisadores e usuários do Google Maps. Desta vez é possível ver nitidamente um objeto cilíndrico escondido na entrada de uma caverna em uma montanha no continente antártico. Para tentar contrariar as imagens, pesquisadores e cientistas afirmaram que o objeto poderia ser, na verdade, a sombra de uma pedra, mas a comunidade não acreditou, pois o formato é perfeitamente cilíndrico, o que torna quase impossível ser fruto de algo natural. Após alguns anos, o satélite passou novamente no local, mas ele está coberto por neve e possui uma pequena falha no local onde estava o OVNI. Além disso, como é proibida a visitação do continente, ninguém conseguiu confirmar do que se tratava o objeto. Lagos estranhos. No meio de uma floresta nos Estados Unidos, o Google Maps flagrou um conjunto de lagos que possuem uma formação bizarra. Olhando de cima, os lagos juntos parecem, na verdade, um tipo de código, com um formato parecido com letras e números misturados. Desde a primeira passagem do satélite pelo local, em 1992, os lagos já possuíam esse formato estranho, o que indica que é algo antigo. O que deixa tudo mais curioso é que não possui nada no local. É um lago literalmente no meio do nada, e não há registros de que alguém tenha feito isso.
Mas, ao mesmo tempo, é um formato irregular que é quase impossível ter sido formado naturalmente, o que indica que, provavelmente, alguém ou algo colocou aqueles lagos ali. Esconderijo do fim do mundo. No meio do Novo México, nos Estados Unidos, um satélite do Google Maps revelou uma estrutura muito estranha vista de cima. Pela imagem de satélite, é possível ver 2 círculos entrelaçados com um losango no meio. Essa estrutura faz parte de uma base ultra-secreta, chamada de Base de Trementina, que foi feita para resistir a qualquer situação de fim do mundo, inclusive a ataques nucleares. Ela pertence à Igreja da Cientologia e, por ser um local secreto, não há muitas informações sobre o que escondem ali, mas tudo indica que há um bunker secreto que guarda arquivos extremamente importantes. Área 51 da China. No meio do deserto da China, satélites flagraram o que seria uma megabase secreta chinesa. No local, é possível ver linhas estranhas desenhadas no chão, marcas de bombas por todo lado e pistas de pouso, além de um pequeno caminho que leva a uma entrada subterrânea e outras milhares de entradas escondidas. Segundo agências de inteligência americanas, o local é utilizado para teste de tecnologias avançadas de satélites, calibração de mísseis balísticos e outros tipos de armas que eles mantêm em segredo. O lugar é conhecido como Área 51 da China, porque até hoje ninguém conseguiu descobrir o que realmente fazem ali, o que faz com que muitas teorias se levantem sobre o local. Triângulo misterioso. No meio do deserto do Arizona, é possível ver um enorme triângulo marcado no chão. E por mais que pareça estranho, um triângulo gigante no meio do nada, há uma explicação bem simples para isso. O local era utilizado como pista de pouso de emergência para aviões durante a Segunda Guerra Mundial e projetado para realizar pousos em qualquer direção, por isso, o formato incomum. Algumas teorias ainda são levantadas sobre a pista, pois a região registra muitos avistamentos de OVNIs, mas a verdade é que é só uma pista de pouso antiga, que ainda assim tem um formato muito peculiar se vista de cima. Avião no lago. Em um lago no interior da Tailândia, é possível ver um avião gigante em cima de um pequeno lago. Mas ele não sofreu um acidente ou algo do tipo. Ele simplesmente está estacionado lá há alguns anos. Segundo relatos locais, o avião está desativado e foi comprado por um empresário que queria abrir uma cafeteria temática dentro de um avião. Mas, por conta de alguns imprevistos, ele não conseguiu concluir o projeto. E o avião permanece no lago até hoje, tornando essa cena bastante curiosa. Gigante de Tarapacá. Localizado no deserto do Atacama, o gigante de Tarapacá foi feito há cerca de 1000 anos atrás, por povos antigos que habitavam a região. Ou pelo menos, é isso que os historiadores afirmam. O desenho tem cerca de 119 metros, e até hoje ninguém sabe como ou o porquê ele foi feito. Fato é que possui um formato estranho, e próximo dele também é possível encontrar geóglifos e outras coisas com formatos estranhos e inexplicáveis, o que deixa tudo isso mais curioso ainda. Círculos misteriosos. Conhecidos como Grandes Círculos da Jordânia, essas estruturas foram feitas há mais de 2000 anos atrás e não foram feitas de forma natural. Até hoje, arqueólogos e historiadores tentam descobrir para que eram utilizadas essas estruturas e quem fez isso no meio do nada, sendo que não há registros de cidades ou povoados na região. A principal suspeita é de que esses círculos seriam uma espécie de base para outras estruturas que ainda são desconhecidas.